Vai começar a gravar. Então está sendo gravada a nossa aula. Vou deixar aquecer a luz se precisar. Então vamos lá. Hoje, então, né, de acordo com o nosso planejamento do curso, nós teríamos uma aula de laboratório. Vou abrir aqui para vocês verem, né? A gente teria uma aula de laboratório 3 do 11, não, 8 do 12, sobre algo que relacionasse, né, a parte de eletricidade ou eletrostática, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, o experimento que a gente iria fazer no laboratório seria sobre a resistividade de um fio. Aí eu abri aqui o laboratório 3, abaixo segue as instruções para a realização da atividade e os dados do experimento. Grupo de 4 pessoas, usar a tabela A. Então, inicialmente, vocês vão clicar aqui na resistividade elétrica. Vamos fazer junto aqui, né? Então, ele vai ter um roteiro, um roteiro do experimento que é feito na UFMG. Existia um vídeo dele antes de como que foi feito, mas pelo que eu vi aqui, eles tiraram o vídeo do canal, que era um vídeo explicativo de como que o experimento foi feito. Mas eu vou explicar para vocês como que seria o roteiro. Então, só esse vídeo de apoio que não está disponível mais, esse aqui que eu marquei, né? Distância em centímetros e com a resistência em ohms. Aqui estão os dados do diâmetro do fio e a incerteza do fio. Então, a ideia seria reproduzir, né, seguindo o roteiro resistividade elétrica, vocês fazerem um relatório sobre isso. Tá? Como eu enviei com antecedência, eu vou ler, seria a ideia, né? Então, a ideia é que uma relação entre eletricidade, a resistência, que é a resistência à passagem de corrente elétrica, ela é o valor da diferença de potencial sobre a corrente. Então, quanto maior a resistência, né, significa que maior vai ser esse número, né? Maior vai ser a tensão para você produzir uma certa corrente. E ao longo do curso, da aula da semana passada, a gente viu que a resistência elétrica ela pode variar para o mesmo material dependendo das dimensões físicas desse material. Então, se você pega um material, por exemplo, cobre, se eu faço um fio de cobre mais fino ou mais grosso, a resistência desse material se altera. Mas a resistividade, ela seria uma propriedade única de material. Então, mais ou menos isso que a gente viu na aula passada. Posso até abrir aqui para vocês verem, rever um pouquinho. É só essa parte que é importante. Aqui é a biologia, eletricidade. Então, na aula passada, nós vimos em relação a isso, né? Essa relação, né? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a corrente elétrica ela é menor quanto maior for a resistência à passagem de corrente. Então, quanto maior a resistência do elemento que você estiver usando resistivo, menor vai ser a corrente. E aí a gente viu que a lei de Ohm seria quando a proporcionalidade é igual. Então, quando o valor independente do valor de tensão e de corrente, a resistência se mantém, significa que a resistência é ômica. E aí a gente viu que a resistividade, que é a propriedade, né, que a gente está vendo aqui, específica de cada material, né? Igual eu posso ter, o exemplo que eu dei em sala foi isso, né? Eu posso ter, por exemplo, 1 quilo de alumínio podem ter a mesma massa, mas a densidade do ferro e a densidade do alumínio são específicos de cada material. Da mesma forma, eu posso ter um fio de alumínio e um fio de cobre, e ambos os fios têm a mesma resistência, porque isso depende da geometria, depende da largura
a propriedade única dos materiais seria a sua resistividade, tá? Igual a gente pode ver aqui a resistividade dos metais nessa tabela. E a relação vai ser a resistividade, que é a propriedade do material, vezes o comprimento dele, que é o L, dividido pela área de seção, que é a área onde passa a corrente. Feito, que eu vou ler o roteiro com vocês, a ideia foi medido vários valores de resistência para vários comprimentos de um certo fio desconhecido. Foi dado a área de seção desse fio. Então, deverá ser feito com esses dados, né, um ajuste linear desses dados, e com esse ajuste vai sair qual é a resistividade do material. E essa resistividade vai ter que ser identificada numa tabela que foi fornecida pelo roteiro. Então, essa que é a ideia do experimento. Vamos voltar para ele aqui. Então, aqui, nós tivemos... Vamos abrir o Jamboard aqui, que eu vou fazer o passo a passo com vocês. Eu vou explicar, e aí vocês vão ter o vídeo depois para vocês consultarem, e podem tirar dúvidas comigo sobre como fazer o experimento. Né? Basicamente, feito esse experimento aqui, vocês estão vendo tudo aí, né? Então, aqui é resistividade de um fio condutor. De um fio, né? Condutor, a gente não dá spoiler. Resistividade de um fio. Então, a ideia seria... Vamos catar aqui essa equação. Vamos colocar lá. O que se trata a equação, o que se trata o experimento que envolve essa característica, né? Do processo, vocês podem me perguntar. Então, aqui a gente relembrar, né? Como que a resistência de um fio condutor varia, e o que significa, né? L, que é a distância. Então, L seria essa distância que ele está varrendo, né? No experimento. E foi passado os dados. Vamos abrir aqui os dados. Os dados foram passados dessa tabela. Não, print screen também. Deixa eu ver se consigo pegar os dados. Achei aqui só um minuto. Vou colocar tudo aqui no... Então, vocês vão usar os dados dessa tabela. Para não ficar idêntico, tá, gente? Eu vou usar a tabela D nesse exemplo que a gente vai fazer juntos, e vocês vão usar os dados da tabela A em casa, tá? Porque senão vai ficar... Senão o que eu vou fazer aqui vai ficar idêntico, né? Ao que vocês vão fazer não é legal, né? É bom ficar ligeiramente diferente, né? Então, aqui, eu vou usar a tabela D. Então, o que foi feito, né? Deixa eu pegar aqui a caneta digitalizadora. Qual que é a ideia desse problema e o que vocês têm que fazer? Só um minuto. Então, nesse roteiro, foi feito um experimento que veio a pessoazinha com a mão aqui, né? Então, aqui a gente tem a distância em centímetros, que seria essa distância L que está aqui, né? E um ohmímetro, que é um equipamento que mede a resistência elétrica em ohms, que é o que está aqui. Então, por um fio desconhecido que a gente está vendo, foi colocado um ponto de contato do ohmímetro no início do fio e um ponto de contato do ohmímetro ao longo do fio, em várias posições diferentes.
de 5 em 5 centímetros, começando com 5 centímetros e indo até 62, beleza? Então, ao fazer isso, a gente vai ter esses dados dessa tabela. Foi o que a gente iria fazer em sala, né? Então, aqui tem a distância em centímetros, que é o L, e temos a resistência gerada para cada L de um fio desconhecido. E aqui embaixo, ó, ficou um pouquinho apagado, deixa eu subir aqui, nós temos os dados, né, desse fio, que seria basicamente... Deixa eu melhorar isso aqui. Também do jeito que tá aqui, peraí. Vou fazer uma coisa aqui que tá muito grande o arquivo ali, não tá... Ótimo. Vou deixar aqui agora. Então, essa é a equação, esses são os dados. Então, a partir do momento que a gente tem essa tabela, vamos seguir o roteiro lá. Então, vocês entenderam, né? Foi medida a resistência em várias distâncias e foi colocado nessa tabela. E o diâmetro do fio, que a gente pode usar para calcular a área de seção, o A, foi dado aqui com seu respectivo erro. Então, seguindo a ideia, né? A gente tem que fazer agora, né, um gráfico, né? Então, após coletado esses dados, que vocês fizeram no laboratório, mas alguém fez e passou isso para vocês, faça um gráfico de resistência por comprimento e, baseado na equação 4, faça uma regressão linear para obter a resistividade do fio. A área está explicada na montagem. E aí, com isso, comparar nessa tabela qual que seria o possível fio que foi feito esse experimento. Ou seja, vocês vão aprender a descobrir o material que foi feito um fio. Qualquer fio que tiver na sua casa, você poderia aplicar esse experimento. Tá? Então, com os dados da tabela, eu vou resumir aqui, mas a gente vai fazer ele passo a passo. A gente faria um gráfico, né, de resistência em ohms por comprimento L. Poderia ser em centímetro? Pode. Mas aí a resistividade, vamos ver a unidade que ele está, para ficar fácil. Ela está em ohms por metro. Então, o ideal é passar por metro, que eu já posso olhar direto nessa tabela. Né? Quem quiser fazer em centímetro, depois pode converter no final. Então, eu posso fazer a minha resistividade L em metro. E aí eu vou vir cá, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 centímetros. Aí vai ter um ponto. 10 centímetros. Aí nós vamos fazer esses pontinhos aqui no gráfico, tá? Daqui a pouco. E aí, qual seria a equação que a gente vai fitar? Aí a gente vai fazer um ajuste linear, foi aquele que vocês fizerem todos, né? Que seria uma reta que mais se aproxima aí dos dados experimentais. E aí a gente poderia comparar uma equação de primeiro grau, né? Y igual a AX mais B, com a nossa equação da resistência, que é resistência é igual a ρ sobre A vezes zero. Comparando essas duas equações, gente, quem que é o nosso, né, nesse caso, a nossa inclinação? Qual que é o significado físico dessa inclinação? Vocês conseguem falar? A inclinação A aqui seria o quê? Qual que é o valor dela? Alguém consegue ver? Comparando essas duas equações, quem que é o A? Talvez para ficar igualzinho, gente, eu vou facilitar aqui, eu vou fazer o L aqui, ó. Ele colocou maiúsculo, mas geralmente usa minúsculo, né? Alguma sugestão? O que seria a inclinação A? Ela vai ser a resistividade sobre a área, beleza? Qual que é o valor da área? A área a gente usa o diâmetro do fio. Então, a área de um fio circular é πr ao quadrado. Nesse caso, vai ser π. O raio é 0,25 milímetros. 0,25 para passar para metro, né? É vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, essa seria a nossa área que a gente vai usar no final para fazer essa conta. Né?
Então, agora vamos fazer a parte gráfica desse problema. Lembrando que eu estou fazendo com a tabela B e vocês vão fazer em casa com a tabela A para entregar daqui 2 semanas no dia da avaliação o relatório final. Então, eu vou usar um programa que eu gosto mais, que eu tenho aqui no meu computador, que é o Origin, mas ele pode ser feito no Linear Curve Fit, no Excel, em todos aqueles que eu passei para vocês. Então, aqui nós vamos colocar os dados da tabela. Então, o eixo X nosso, ele é o L, né, que é o comprimento. A unidade dele vai ser metros. O nosso eixo Y é a resistência. E a unidade dele vai ser ohms. Deixa eu ver se ele permite eu colocar aqui. Symbol. Deixa eu ver se ele aceita. Acho que aceita. Isso, só acertar qual que é o ohm aqui. Aí, que é o ohm. O eixo Y. Então vamos lá. Nos eixos Y, a gente tem os valores de 2,1, 3,3. Estou preenchendo com os dados da tabela, tá, gente? 4,7, 5,8. Qualquer dúvida, vocês podem falar aí, interromper, falar, que a gente tira, tá? 8,3, 9,7, 10,8, bota vírgula, 11,7 e 15,6. Tá aqui os dados. E como foi de 5 centímetros, eu já posso colocar em metros, né? 0,05. Então, é porque 100 centímetros seria 1 metro. Então, aqui a gente poderia escrever assim, né? 0,05, 0,1, que é 10, 0,15. Então, estou colocando em metros já, tá? 0,20, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45. Quem já está acostumado a fazer isso dos outros, na verdade eu não sigo certinho não, né? 25, 30, 35, 40, 45 e o último foi 62. 62, perfeito. Então agora que a gente tem os dados, ó, eu vou fazer o gráfico. Eu posso aqui selecionar e fazer o gráfico de dispersão, que são os pontos, né, plotados. Então tá aqui, ó, eu vou aumentar um pouco, se estiver ruim de vocês verem, vocês me falam. Dá para ver, né? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a minha resistência em ohms, a minha distância L, né, em metros, né? Obviamente que em casa vocês podem colocar um título aí, né? Vocês têm que fazer igual vocês fizeram nos outros, que eu corrigi, né? Então é resistência versus comprimento, por exemplo. Perfeito, está aqui. Aqui são os dados experimentais da resistência, né? Então agora que a gente percebe que ele tem um comportamento linear, a gente pode fazer um ajuste linear desse gráfico. Então, vamos fazer uma análise, fitting linear. Ele fitou meus dados, né? E dentro dessa tabelinha aqui, nesse programa, ele me passa os valores desse ajuste. Então, eu vou reescrever o que está aqui. Então, ele plotou uma equação do tipo y igual a mais dx. Então, ele gosta de usar b em vez de a, né? No lugar do x ali. Tá? E aí, nesse gráfico, ele encontrou quem que seria o A e o B. O A é o intercept. Ele não tem significado físico para a gente. Por quê? Comprimento zero é resistência zero. Então, ele não tem significado físico onde que ele encontra no eixo da resistência. O B, que é o slope aqui, né, que é a inclinação, que nos interessa. Porque ele tem a ver exatamente com a resistividade sobre a área. Então, o B, que é o importante aqui para a gente, ele vale quanto? 23,87 mais ou menos 0,34. Aí eu posso escolher quantos algarismos agora eu quero manter na minha certeza. Vamos supor que eu quero manter somente um, então 0,34 vai ficar 0,03, e aqui eu vou arredondar para 9. Então, esses são os dados das equações baseado no meu ajuste, tá? O que eu tirei dessa tabelinha. Eu vou até deixar aqui, mas é só para você saber.
Como que é a nossa equação? A nossa equação real, vocês estão enxergando bem aí? Então, né? Você também aumentar um pouco mais aqui, 26, talvez 28. É bem fácil de vocês enxergar. Qual que é a nossa equação? A nossa equação é R igual a ρ vezes L sobre A. Essa é a nossa equação, né? E aí, dessa equação, comparando a equação, as duas equações, né? Eu não sei se fica fácil para vocês identificarem, né? Que o x, né, nesse caso aqui, né? X é igual ao nosso L, né? Fazer assim que fica mais fácil. O y é igual ao nosso R, né? Comparando as duas equações aqui, tá, gente? E o B, que é o que nos importa, que é a inclinação, né? Ele vai ser ρ sobre A. E aqui é o ρ, né? Tem que colocar ele como símbolo. Peraí. Que seria a nossa resistividade. Perfeito? Todo mundo entendeu até aqui? Então é isso. Vocês vão passar para metro, por exemplo, se quiser, e vai encontrar isso. Então, o meu valor de B, que é 23,9 mais ou menos 0,3, ele vale qual unidade? A unidade dele vai ser ohm por metro, que é R dividido por L, né? Então, a unidade desse cara daqui, ó, já é ohm por metro. Tá? Aqui, então, a unidade dele é ohm por metro, e B é igual a ρ dividido por A. O A, eu já tenho lá dos meus dados experimentais. Ó. Então, eu posso até colar isso aqui lá agora. Deixa eu dar um print screen, que eu acho que é mais rápido. Vamos colar nosso gráfico lá agora do nosso ajuste. Basicamente, eu estou fazendo a parte do experimento com vocês aqui, o roteiro, né? E vocês vão ter que fazer em casa depois para os dados A. Então, tá aqui. Selecionar tudo, copiar. Então, fizemos os dados, tá? Então, ó, fizemos os dados da tabela. Tá aqui os dados da tabela, tá, gente? Ó, só para não falar que tá aqui nesse lado. Que eu botei os mesmos dados da tabela que foram dados dessa tabela. E aí fizemos a nossa curva. Tá? Agora eu posso substituir esse rabisco todo que eu fiz por esse gráfico, né? Que está representando isso que a gente conversou. Qual que é o significado físico, qual que são os valores do ajuste. Tá? Vou puxar isso aqui para o cantinho. Vamos colocar isso aqui em cima. Vou apagar esses dados daqui, tá? Que foi o que eu praticamente disse para vocês agora. Vamos colocar o gráfico real que a gente acabou de fazer aqui no aplicativo. Eu apaguei sem querer a linha de baixo. Eu quero manter ela. Vou apagar esse aqui também, que está atrapalhando aqui agora. Então tá aqui, com os dados foi feito essa tabela e agora foi feito os ajustes. Agora vamos para a interpretação desses dados, né? Como a gente viu, B vale ρ sobre A. Então B é igual a ρ sobre A. Quem me interessa é o valor de ρ, que vai ser B vezes A. E depois a gente vai encontrar o erro de ρ associado devido o erro de A e o erro de B encontrado graficamente. Então, para fazer esse cálculo inicial, né, então primeiro isso, depois nós vamos encontrar o erro de B. Então, o erro de ρ. Né? Então, ρ, para calcular, ele é o valor de B, que vale 23,9 ohms por metro, vezes o valor de A, que deveria estar em metro.
A gente viu que é πr2, então ele vai ser π, vezes o raio do fio, que é 0,25, vezes 10 a menos 3, para dar metros ao quadrado, e aí no final ele vai estar em unidade de metros quadrados. Então, no final, a gente vai ter uma unidade de ons por metro. Então, vamos fazer essa conta aqui agora. Rapidinho, abrir a calculadora. Então, a gente tem 0, desculpa, tá, gente? 0,25 é o diâmetro do fio. Então, aqui é dividido por 2, tá? Aqui é o raio. Então, isso dividido por 2 seria o raio, tá? Agora que eu vi aqui. Então, vamos calcular. Seria 0,25 dividido por 2, 0,125. Agora, a gente vai multiplicar ele por 10 a menos 3, significa dividir por 1.000. Então, esse é o valor, né, final, né, desse cara. Vamos multiplicar ele por ele mesmo, elevando ele ao quadrado. Vamos multiplicar ele por π. E vamos multiplicar ele por 23,9. Então, o valor final que a gente encontrou foi, vou colocar um valor um pouco maior aqui, 1,17. Cadê? 1,17 vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6 ohms por metro. Perfeito, encontrei o valor de ρ. Já poderíamos ir na tabela e tentar identificar qual que seria esse condutor utilizado para esse experimento. Ou não, né? Mas é o material utilizado pela tabela. A gente poderia ir lá na tabelinha agora, fazer isso que a gente já... E olhar, quem tem uma resistividade mais próxima, a gente encontrou 10 a menos 8, 10 a menos 6. Se fosse passar para 10 a menos 8, vamos ver aqui, daria 2 ordens de grandeza maior, 170. Se a gente fosse passar para os mesmos valores dessa tabela, ele daria como, né? Para ficar em 10 a menos 8. Se eu passar aqui para 10 a menos 8, eu estou dividindo por 100 aqui, vou multiplicar por 100 aqui. Então, para ficar igual a tabela, ele daria 117, multipliquei por 100, dividi por 100, vezes 10 a menos 8 ohm por metro. Então, comparando agora esse valor com valores da tabela, o mais próximo que a gente teria aqui seria essa liga de Cantal, tá bom? 139. Aqui tem um que é 100. O 100 está até mais perto, né? Vamos ver, 100 para 117 dá uma diferença de 17. De 139 para 17 dá uma diferença de 22. Então está mais para a liga de níquel-cromo. Então, olhando pela tabela, né? Parece a liga de níquel-cromo. Como que agora a gente calcularia a incerteza? Porque não é só o valor da medida. Então, o valor da incerteza de ρ, você tem aqueles dois métodos que a gente viu. A gente tem um método do polinômio e tem um método da equação diferencial. Eu vou fazer o método da equação diferencial porque eu não tenho o método do polinômio na cabeça. Na verdade, é só uma equação que você tem que copiar, né? Ou podemos fazer pelo do polinômio, eu acho que vai ser mais fácil, né? Só abrir aqui o arquivo. Então, queria um método mais que se decora, né, o valor da equação. Da derivada você faz para qualquer um, né? Então, no nosso material que a gente fez aqui sobre os experimentos, só achar aqui que tem muito arquivo, material de laboratório, aula de laboratório, deixa eu ver se é essa. É só abrir aqui que é outra aula. Nessa turma aqui, só um minuto.
roteiro. Então, passando esses exercícios. Também, aula de mecânica, aula 1. Deixa eu ver se essa aula aqui é essa daqui. Então, a gente abriu a nossa aula de mecânica para pegar a equação direto lá. Vocês acostumaram a usar o método do polinômio. A ideia é montar uma equação desse tipo aqui. Deixa eu dar uma cópia desse arquivo e vou mandar para lá. Isso aqui é verdade, né? Vamos duplicar isso aqui, que está meio confuso. Vamos colocar isso no próximo slide, tá? Então, aqui a gente calculou qual que é a resistividade. No próximo slide, nós vamos calcular qual que seria o valor, deixa eu apagar esse tanto de coisa aqui, da incerteza. Tá? Então, aplicando o método do polinômio, isso aqui é só um exemplo geral, né? No nosso caso, a gente tem uma equação, né? O nosso y, aqui na verdade, o nosso r, ele vale ρ L a menos 1. A menos 1, né? Porque é como que fica o expoente de A quando ele passa para cima. Então, o erro, aí a gente quer o erro de rua, na verdade, né? Então, essa é a equação geral, e a gente quer encontrar o erro de rua. Rua pode ser escrito como sendo AR dividido por L, né? Então, que eu só isolei a resistividade, né? E isso aqui pode ser escrito como sendo AR L a menos 1. Então, a gente pode encontrar agora o erro de ρ sobre ρ, né? Aplicando essa equação, como sendo a raiz do expoente do primeiro termo vezes o erro sobre ele. Então, o expoente do primeiro termo, que é A, aqui, ó, A vai ter 1 como expoente e R vai ter 1 como expoente. Então, o expoente de A é 1 vezes o erro de A sobre o valor de A, isso aqui é o quadrado, mais R, que é o nosso segundo expoente, é 1 vezes o erro da resistência sobre o valor da resistência ao quadrado, mais... na verdade, a gente não estava com essa equação completa, não, né, gente? Eu estou vacilando aqui. Ó. A equação nossa é essa aqui, ó. Rho igual a BA, na verdade. Né? Rho igual a BA. Porque a gente vai fazer a incerteza a partir do ajuste do gráfico, né? A gente viu no gráfico que Rho vale, vou só colocar aqui, 23,9, mais ou menos. 23, mais ou menos 0,03, 0,3. E A vale... A gente vai colocar agora. Então, a gente viu que ρ vale B vezes A, né? Pela equação anterior, que significa a nossa inclinação. Então, o nosso erro de ρ vai ser... Agora sim, a gente aplica essa ideia, né? Aqui é 1, aqui é 1. Vai ser 1 vezes o erro de B sobre B, ao quadrado, mais 1 vezes o erro de A sobre A, ao quadrado, raiz. Tá? Isso. Ou se quiser transformar para ficar um pouco mais simples, uma outra forma também, em vez de usar o A, usar o raio. Porque aqui ele passou o erro do A ao erro do diâmetro, né? Mas pode ser desse jeito também. Então ficou 1 erro de B sobre B ao quadrado,
mais um erro de A sobre A ao quadrado, raiz. Né? B e o erro de B, nós temos lá da tabela. Ó. B, desculpa, não está errado aqui, não é rua, né? B vale 23,9 mais ou menos 3 ohms por metro. Agora a gente tem que encontrar o valor de A e o erro de A. Né? Então, para encontrar o erro de rua, né? O valor de A é πr ao quadrado. A gente viu lá que é π vezes 0,25 vezes 10 a menos 3 dividido por 2 ao quadrado. Então, vamos calcular o valor de A aqui. É esse valor que está aqui, na verdade, né? Só que aqui a gente multiplicou ele por 23,9. Aqui é só dividir, então, esse valor por 23,9 e o valor de A vai ser 4,9 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Tá? Aqui na calculadora. Então ficou 4,9 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. E qual que é o erro de A? O erro de A, né? Se a gente considerar que A é πr ao quadrado, é 2 vezes o erro de R sobre R. É 2 vezes R sobre R ao quadrado raiz. Né? Então, se a gente... O erro de R ou o erro de D, né? Tanto faz. Né? Aqui vai dar na mesma, porque ambos são divididos por 2. Pode fazer o erro de R ou o erro de D. O erro é 0,05. Tá? Então, ao fazer essa conta daqui, alguma coisa que é elevada ao quadrado depois tira a raiz, é como se não tivesse. Né? Então, isso aqui vai dar 2 ΔR sobre R. Então, o erro de A é igual a A vezes 2 vezes ΔR sobre R. A vezes 2 vezes ΔR sobre R. Estou só seguindo a equação aqui, tá, gente? Mas como A vale πr2, ou você substitui o valor de A e de R, que tanto faz agora. Tá? Então, vamos calcular o erro de A, é só substituir. Né? Então, o erro de A vai valer o valor de A, que já está aqui na calculadora, 4,9, vezes 2, vezes o erro de R, que é 0,05, dividido por 1.000, porque é em metros, dividido pelo valor de R, que é 0,125, dividido por 1.000. Vou repetir aqui, que ficou um número muito pequeno, né? Tem nada dúvida aqui. 4,9 vezes 10 a menos 8, dividido. Então, esse era o valor de A, vezes 2, isso. Vezes ΔR sobre a R. Como o erro de R é em milímetros e R está em milímetros, a gente pode colocar em milímetros de uma vez. Tá? Então, ΔR quer dizer o seguinte, né? Então, aqui vai ficar, ó, no cálculo, vai ficar 4,9 vezes 10 a menos 8, que é o A, vezes 2, vezes ΔR, o erro de R é 0,05, dividido pelo valor de R, que é 0,25. É 125, né? Metade. Então, fazendo essa continha aqui, o erro de A ficou vezes 0,05 dividido por 0,125, então ficou 3,9 vezes 10 a menos, vai ter que contar os 9 aqui, porque isso aqui não é científico,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 a menos 8. Então, esse ficou sendo o erro de A. Agora que eu tenho o erro de A, o valor de A, o erro de B e o valor de B, a gente pode calcular o valor final. Tá? Acho que eu vou tirar essa tabela nesse caso aqui. Vou diminuir um pouco isso aqui. Só para caber, tá, gente? Ver se eu consigo arrancar. Vamos continuar o cálculo disso aqui, então. Acho que não precisa mais desse aqui, nem desse aqui. Vou ganhar um espaço aqui, tá, gente? Para terminar essa continha aqui. Bem apertado com tudo isso. Deixa esse aqui menor aqui. Ótimo. Então, agora calculando o erro, né? Final. O erro de ρ vai ser igual a ρ, né? É o passado multiplicado por k, vezes a raiz do erro de B sobre B. O erro de B é 0,3, então é 0,3 sobre 23,9 ao quadrado, mais o erro de A, que é 3,9 vezes 10 a menos 8, sobre o valor de A, que é 4,9 vezes 10 a menos 8, ao quadrado, raiz. Vamos fazer as contas por partes aqui. Está demorando um pouquinho porque eu estou fazendo passo a passo com vocês, tá, gente? É exatamente o que vocês vão fazer pelos dados da tabela A. Então, aqui eu tenho 0,3 dividido por 23,9. Elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 1,58 vezes 10 a menos 4. 1,50 vezes 10 a menos 4. E a próxima conta vai ser 3,9 dividido por 4,9. Deu 0,8. 0,79. 0,8. Aqui foi cortou, tá, gente? O 10 a menos 8 com 10 a menos 8. Levei ao quadrado? Deixa eu só ver aqui. Não, aí eu tenho que levar ao quadrado. Levando ao quadrado, 0,63 que deu. Então, ou seja, dá para a gente perceber com essa análise que o erro associado à área é muito maior do que o erro associado ao ajuste do gráfico. Tá? O ajuste foi muito bom, a área tem pouca precisão. É isso que a gente consegue perceber. Basicamente, 0,63 vai dominar esse número, que é 1000 vezes menor. Né? Então, o erro de ρ, no final, vai ser o valor do próprio ρ. A gente calculou no slide anterior. ρ vale 117 vezes 10 a menos 8. Então, é 117 vezes 10 a menos 8, vezes a raiz de 0,63, basicamente. Vamos somar os dois aqui, mas vai dar basicamente 0,63. Tá? Então, vou somar esse com 1,58 dividido por 10.000. Então, a gente tem praticamente 0,63. Vamos tirar a raiz quadrada disso. 0,8. Então, a raiz quadrada de 0,63 vai dar 117 vezes 10 a menos 8, vezes o valor aqui de 0,08. Então, o erro de ρ associado ficou sendo de um erro bem grande, tá? 93 vezes 10 a menos 8. Então, a gente tem que o valor final de ρ foi 117 mais ou menos 93 vezes 10 a menos 8, 11 por metro. Então, encontramos qual que seria o valor dele com incerteza. Agora dá para ver que com o valor da incerteza alto, nós poderíamos na tabela, né? Vou pegar o valor da tabela lá.
Eu vou eliminar esses aqui de cima. Vou deixar só esses aqui mesmo. Nesse caso aqui é os que importam. Então, comparando aqui os valores da tabela, a gente vê que poderia ser, na verdade, qualquer um dos três. Né? Como a incerteza ficou muito grande nesse caso, poderia confirmar aqui se pode ter tido algum errinho de conta. Né? Mas 117 mais ou menos 90 poderia cair na liga de cobre-níquel, na liga de níquel-cromo ou até na liga de Cantal. Poderia ser qualquer uma das três, pela incerteza. Mas pelo valor da medida de Rho, ele encaixou melhor com uma liga de níquel-cromo. Tá bom? Então, o relatório, basicamente, o que vocês têm que fazer é isso. Né? Resumindo, acompanhando o roteiro, vocês vão acompanhar o roteiro, né? O roteiro vai explicar. Aí, com esse roteiro, vocês vão fazer o relatório, tendo a introdução, escrita por vocês com suas próprias palavras, parte experimental, procedimento feito. Só que aí vocês vão colocar nessa parte da resultados e análises, né? Vocês vão colocar, igual a gente fez aqui, né? A tabelinha de vocês, o ajuste gráfico, qual que é a interpretação desse ajuste gráfico, qual que é o valor nesse caso, né, da resistividade calculada através do gráfico, e aí depois vocês vão ter que calcular a incerteza dessa resistividade e identificar na tabela, isso no relatório, né, qual que seria o material possível. Alguma dúvida? Então aqui eu vou já colocar aqui para vocês. Então, é usar a tabela A, tá, gente? Eu vou colocar aqui para vocês já o link do Jamboard, que está explicando essas coisas que eu falei com vocês. Tá? E o vídeo da aula de hoje, assim que terminar a aula, ele gera um vídeo. Com esse vídeo, eu consigo colocar no YouTube e disponibilizar para vocês. Tá? Alguma dúvida sobre o experimento? O que é para ser feito? A terceira lista eu não coloquei ainda para vocês, não, gente? Ainda bem que vocês lembraram, tá? Eu esqueci de colocar disponível, já vou colocar agora, tá? Foi esquecimento mesmo, tá? Então a terceira lista vai ser colocada agora. Explica de novo o erro de A, por favor. Tá, Karen? Vamos voltar lá. Então, aqui, ó. Professor, tá o erro de A de novo? É isso? Pode explicar? Isso. A área é πr2. Ou a gente usou lá, né? Π diâmetro sobre 2 ao quadrado. Né? Então, se a gente for olhar aqui, vou fazer com D agora para ficar um pouco diferente de lá. Porque lá eu fiz com R, mas tanto faz, o valor tem que dar o mesmo, né? Então aqui vai ser... Ah, não está apresentando, não? Desculpa, gente. Peraí. Então a área é πr2, ou ela poderia ser escrita como π diâmetro sobre 2 ao quadrado. Né? E aí que daria π diâmetro ao quadrado sobre 4. A gente usou com R, mas poderíamos usar com D. Vou fazer com D aqui agora para ficar diferente. Então, como que seria o erro de A sobre o valor de A? Ele é o valor do polinômio, que cai aqui, né? O 2,
vezes o erro do diâmetro sobre o diâmetro, elevado ao quadrado, raiz. Então, para chegar nessa equação, estou usando aquela fórmula, né? Padrão, essa daqui, vou copiar ela aqui, que vale para erro de qualquer coisa que tenha um polinômio. Então, eu segui essa equação. Só que eu só tenho o termo A1, né? Eu só tenho o primeiro termo. Então, eu estou só concentrando nele, eu não tenho os outros termos para usar. Então, a partir daqui, é só eu substituir os valores, né? Então, o erro de A, ele vai ser igual ao valor de A vezes a raiz. De quê? Só que, olha, vamos reparar aqui, ó. Se isso é elevado ao quadrado e depois eu tiro a raiz, eu posso cortar, né? Como se fosse, né, o quadrado com a raiz. Porque a raiz aqui está sendo levado, né, ao mesmo valor do expoente. Então, na verdade, isso aqui é igual sendo A multiplicado por 2 delta D sobre D. Então, isso aqui é quanto? O valor da área que a gente calculou. Aí lá atrás, a área vale 4,9 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Então, é 4,9 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Isso aqui vezes 2, vezes o erro do diâmetro. Aí, como aqui é o erro do diâmetro sobre o diâmetro, e o diâmetro foi dado em milímetro, tanto ele quanto o erro, eu posso manter eles com a mesma unidade de milímetro, porque vai cortar milímetro por milímetro. Então, o erro do diâmetro é 0,05 dividido por 0,25. Então, o erro de A vai dar... vou fazer de novo aqui. Se eu tiver errado alguma continha, a gente confere. 4,9 vezes 2 vezes 0,05 dividido por 0,25. Então, ele deu 1,96 vezes 10 a menos 8. Então, A, na verdade, vale 4,9 mais ou menos... aqui se a gente fosse arredondar, ele deu 2, né? Daria 5 mais ou menos 2, na verdade, né? Daria 5 mais ou menos 2 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Tá? Aqui, no caso, eu arredondei para 2, porque quando eu arredondar, se eu manter esse 1,9, esse 9,2 ficaria 2,0, né? Ou poderia manter, se quisesse também, estaria certo, ó, A igual a 4,9 mais ou menos 2,0, também estaria certo. Entendeu? Quanto foi o valor que a gente achou aqui? Nós achamos um valor exagerado aqui. Eu fiz alguma conta errada, provavelmente. Um dos dois, ó. 4,9 vezes 2 vezes isso. Aqui eu achei 3,9 e aqui eu achei 2, né? Então acho que foi esse que alguma hora... Eu achei o mesmo valor quase, né? Do valor de A. Então aqui que está o erro, é 2, tá? Então provavelmente eu errei a continha. Vou voltar ele para 2 aqui. Aí o que isso altera na nossa conta? Aqui vai ser 2 em cima. Vai dar um erro menor, com certeza. Aqui vai dar 2. Então essa aqui vai dar diferente essa conta. Vamos corrigir aqui, tá, gente? Então aqui ficaria 2 dividido por 4,9. Aí deu 0,4. Verdade. Olhando aqui, daria 0,41. Vai dar um pouco menor. Então aqui vai ser a raiz de praticamente 0,41. Aí a raiz de 0,41 é quanto? Vou fazer aqui. 0,63. 0,64, né? Então aqui daria 0,64. E a resposta final daria ele vezes 117. 75. Então daria 75. Caiu bastante.
a gente continua sendo a área o principal fator do erro, né, desse experimento. 75. Então, aqui, em vez de estar 93, ficaria 75. Melhorou um pouco, né? Mas, assim, erro de conta não tem problema. O negócio é vocês saberem fazer o procedimento, né? Deu para tirar a dúvida, então? Então, aqui seria só cálculo do erro de A. Mais alguma dúvida nesse processo aqui? Então, aqui eu mostrei como calcular o RU a partir da inclinação B e do valor de A. Depois, a gente identificou que parece ser uma liga de níquel-cromo. E isso veio por causa dessa tabela. Vou voltar aqui. Vou colocar a tabelinha aqui para vocês verem. Parece por causa do valor da tabela. Depois a gente calculou, através do erro de B e do erro de A, nós calculamos qual seria o erro associado à resistividade, encontrando que seria 75 vezes 10 menos 8. E aqui está só o cálculo do erro de A, separado para vocês, usando esse modelo. Só que nesse caso nosso, né, como eu expliquei, a nossa equação aqui, ó, ele só tem um termo. Então é como se ela fosse só isso aqui. Ó. Então ela não tem nem esse termo. Por isso que ela ficou dessa forma. Respondida a dúvida? Aqui eu fiz com diâmetro, tá, gente? Mas com diâmetro com raio, tem que dar a mesma resposta, porque eles se cortam aqui. Ó. Então, é isso. Vamos calcular a área de novo, só para a gente ter certeza se está certo também. A área ficou π 0,25 dividido por 2, dividido por 1000, vezes ele mesmo, vezes π. 4,9 vezes 10 a 8, certinho. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Vocês queiram que abra a conta aqui, que ficou às vezes um pouco confuso? Vou colocar a lista de exercício lá. Alguém lembrou aí que eu tinha esquecido de colocar, né? Vocês podem me fazer qualquer dúvida, perguntar qualquer dúvida que vocês quiserem aí, tá? Vou criar aqui como é que eu tô chamando? Segunda lista, terceira lista, né? Deixa eu baixar ela aqui. São duas listas, tá? Porque uma vai ser sobre eletrostática e uma segunda lista vai ser mais sobre eletricidade. Então, eu já vou colocar as duas aqui. Cinco pontos que vale, né? A gente vai deixar para entregar no dia 22, que é o dia da prova, até meia-noite. Então, criei a atividade aí. Vocês estão vendo? Estão me acompanhando? Não, né? Deixa eu colocar aqui.
Então, criei a atividade da lista aqui, tá, gente? Terceira lista de exercícios. Então, laboratório 3 já está aqui para vocês fazerem com o Jamboard. A terceira lista já está aqui. A lista 1, deixa eu dar uma olhada, vocês podem fazer todos os exercícios. Tá. A parte 1 vocês podem fazer todos. E da parte 2, deixa eu ver se tinha alguma parte que eu não abordei aqui. A gente não viu a parte de potência? Ou viu? Vocês lembram? Deixa eu ver aqui. Até onde que a gente viu na nossa aula? Que foi dado em sala, né, gente? Vocês lembram? Qual foi a parte... Eu também não coloquei aqui sobre a aula, eu coloquei aula 6 exercícios. Vou criar uma aula 7 aqui. Eu não coloquei material para vocês, né? Eu também esqueci. Aula 7. Eu vou colocar aqui eletrostática e eletricidade. Eu vou colocar as duas aulas aqui, só que a gente não viu a matéria toda. Eu lembro que eu não dei a parte de eletricidade toda. Faltou uma parte. Então vamos colocar aqui para vocês. Aula 1, eletrostática, aula 2, eletricidade. Então vamos abrir. Coloquei as duas aulas aqui que a gente usou. Eu fiquei de falar qual que eram as seções do livro também, né? Agora eu estou lembrando. Vamos abrir o livro rapidão aqui. Vamos separar. Eu vou parar de gravar aqui, vocês não têm mais nenhuma dúvida, né? Para não ficar muito longo o vídeo, sem falar nada, na verdade, tá? Então deixa eu só parar de gravar.